Abra a tua Bíblia e a nossa irmã coloque aqui no Data Show, 2 Samuel, capítulo 12. Eu só quero ler só o verso 13 e 14. E falar sobre a vida de Davi, enquanto governante e enquanto pai. Segunda Samuel, capítulo 12, versos 13 e 14. Então disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor. E Natã respondeu: o Senhor perdoou o seu pecado, você não morrerá. Entretanto, uma vez que você insultou o Senhor, o menino morrerá. Mais uma vez, vamos curvar as nossas cabeças, pedir a orientação do Espírito Santo. Nosso Deus e nosso Pai, mais uma vez nós estamos aqui, Senhor. Quero pedir perdão pelos meus pecados, pelos pecados da Tua igreja, porque nós somos falhos, somos pecadores e carecemos da Tua graça a todo instante, a todo momento. Ó Deus, que a Tua palavra, ó Deus, como nós sempre pedimos, que ela seja uma verdade em nossas vidas, que ela seja viva, no sentido de mexer, no sentido de organizar aquilo que está desorganizado dentro de nós, dentro da nossa mente. Nós pedimos em nome do Senhor Jesus, que o Senhor nos dê palavras de sabedoria que venham, Senhor, de Ti. Abençoa, Senhor, as nossas mentes. Abra, ó Deus, os nossos olhos espirituais para que nós possamos ver. Que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam gratas diante de Ti. Amém. Essa frase que eu falo sempre no final da oração quando eu vou pregar, está lá no Salmo 19. Finalzinho, Salmo 19, o salmista pede isso, que as palavras da boca dele e a meditação do coração, que sejam sempre gratas diante do Senhor. Então, Davi, né, um grande personagem, todos conhecem aí a história desse grande rei, desse grande homem, que governou, foi o segundo rei de Israel, mas a nação de Israel, os judeus até hoje, consideram o rei Davi como o principal rei. Principal rei, até a bandeira de Israel, ela tem o símbolo da estrela de Davi. Então ele é o principal rei até hoje para os judeus. E pensando em Davi como governante, e depois nós vamos meditar um pouco em ele enquanto pai, enquanto governante, foi um bom governante, um bom rei. Nós estamos aqui hoje, né, o dia de nós escolhermos o povo brasileiro, escolher o próximo presidente dessa nação. É claro que Israel, nesse momento, Israel, Judá, eles estavam em um outro contexto, em uma outra cultura, uma outra época. Mas eu quero aqui pegar exemplos do reinado de Davi e como ele foi pai, as características, os exemplos bons e maus, para que nós venhamos a refletir na história desse homem. A Bíblia diz que lá em 1 Samuel, quando começa a falar sobre Davi, que Deus havia rejeitado Saul por causa da arrogância daquele homem. Algumas vezes as pessoas dizem: mas foi o povo que escolheu Saul. Não foi Deus. O povo pediu um rei. Eles queriam ser iguais aos outros povos, mas foi Deus que escolheu Saul. Você pode analisar na tua Bíblia. Deus escolheu. Deus fala com o profeta Samuel e diz: olha, vá até a casa, até a tribo de Benjamim, vai ter um homem assim, 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 das características, eu escolhi, pode ungir esse homem. E quando nós paramos para pensar nisso,
Se Deus sabia que Saul iria errar tanto, iria se transformar no homem que ele se transformou, por que Deus escolheu a Saul? Por que Deus permitiu que ele veio a reinar? Eu faço a mesma pergunta para vocês meditarem. Quando Deus te escolheu, quando eu digo isso, baseado na palavra de Deus, porque você olhou, sentiu, leu a palavra, sentiu esse chamado. Um dia, eu sempre tenho falado aqui com vocês a respeito da santificação, o momento em que o Espírito Santo te chamou, um momento especial na tua vida, assim como aconteceu com muitos personagens bíblicos, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Quando Deus te chamou, Ele já conhecia a tua história, Ele já conhece a tua história, do começo ao fim. Agora, quando eu vou falar por mim, do dia em que eu tomei essa consciência, tomei a consciência de que eu deveria estar na presença de Deus, buscar a santidade, buscar a santificação, que são sinônimos, de entender, de buscar na palavra, de ouvir o Espírito Santo. É claro que eu cometi erros. É claro que eu cometi erros. Agora, qual a diferença de um homem como Saul e de um homem como Davi, por exemplo? Nós somos falhos, queridos. Nós somos tentados o tempo todo. E no Novo Testamento, Tiago diz que nós somos tentados pelos nossos próprios desejos. E aconteceu da mesma forma com Saul. Ele começou bem o seu ministério, mas ele estava sempre sendo tentado. Assim como eu e você estamos sempre sendo tentados pelos nossos próprios desejos. Aí eu quero abrir aqui um parênteses e dizer que o inimigo das nossas almas, assim como aquele demônio que perturbava Saul, da mesma forma, eles estão aí para perturbar as pessoas, para tentar mudar a maneira de agir, para soprar, como soprou aos ouvidos de Pedro, ou seja, para conturbar, para tentar mudar a tua vida espiritual, principalmente. E foi isso que aconteceu com Saul. Ele deu ouvidos a outras vozes e acabou errando. Mas até aí tudo bem, todos nós erramos, todos nós passamos por isso. Mas a diferença é que ele não reconhecia os seus erros. Ele não reconhecia. A arrogância, o orgulho tomou conta daquele coração. É como eu pensar, ou o presidente da república, ou o rei da Inglaterra, ou a rainha da Inglaterra, somos todos iguais, enquanto seres humanos. Mas é como eu colocar ideias dentro de mim, dizendo eu sou. Quando nós começamos a falar eu sou, eu posso, eu me garanto, aí complica, queridos, aí complica. Era mais ou menos o que Saul pensava. Eu posso, eu me garanto, eu sou rei, Deus me escolheu. Deus me escolheu. O profeta veio aqui e me ungiu. Eu posso fazer o que eu quiser, porque Deus está comigo. Muitos pensam assim, não reconhecem seus erros. Não reconhecem seus erros. Nós estamos no governo, nós somos o partido que governou esse país tantos anos. Nós não cometemos erros nenhum algum. Não vamos reconhecer os nossos erros. Não existe uma coisa parecida em nossos dias. Arrogância, orgulho. Isso que aconteceu com o coração de Saul. E o papel do crente? E o papel do profeta Samuel, qual foi? Sempre orando, sempre intercedendo, mesmo quando o homem estava errado. O profeta vai lá, intercede, pede, até o ponto de Deus falar assim: olha, Samuel, não precisa mais orar por esse homem, eu o rejeitei. Vá à casa de Jessé e unja um homem que eu escolhi. Talvez Samuel não entendeu a ordem de Deus, mas ele obedeceu e foi lá. E aí vocês conhecem a história.
Ele chega e tem aquela conversa com Jessé, fala, pergunta sobre os seus filhos, aí vão passando ali desde o mais velho até aqueles que estavam ali, e Deus sempre falando com o profeta Samuel: olha, não é esse, não é esse, não é esse, até Samuel falar: e agora, o que eu faço? E o Espírito do Senhor falando aos ouvidos do profeta: Glória a Deus. Tem mais um, ele está lá fora. Aleluia. Ele é desprezado. Ele é desprezado pela sua mocidade, pela sua falta de experiência. O seu pai o colocou lá para pastorear. Pastorear ovelhas sempre foi uma profissão, vamos colocar assim, um exercício de menor valor. Mas Deus sempre valorizou, né? O próprio Jesus disse: eu sou o bom pastor. Davi era esse pastor que provavelmente escreveu muitos poemas que vieram a se tornar salmos no momento em que ele pastoreava. O Salmo 23 é um exemplo. E ele estava lá, um homem comum, um homem que também iria cometer erros. Mas aí a diferença nós já falamos aqui. E o Senhor escolhe Davi. E o texto vai mostrar em 1 Samuel capítulo 17 que Israel estava em guerra. Deus escolheu Davi para ser rei, enquanto Saul ainda reinava. Saul ainda reinava. Olha o que poderia passar pela mente de Davi. Olha o que poderia passar pela mente de Davi, se não passou. Mas pelas suas atitudes nós entendemos que ele entendeu o seu momento. E o seu pai pede: olha, vai até a guerra, vai até o lugar onde eles estão na frente de batalha ali com os filisteus. E ele foi por alguns dias. O texto vai dizer que ele foi por alguns dias e ele não teve esse discernimento. Ele ia, voltava, mas um dia ele chegou lá e ele começou a entender o que estava acontecendo. É isso que eu quero chamar mais uma vez a atenção da igreja. Você entende o que está acontecendo? Você tem discernimento do que está acontecendo com o seu país? Você tem entendimento do que está acontecendo dentro da tua casa? Você tem entendimento de como está o teu relacionamento com a tua esposa, com o teu marido e com os teus filhos? Você tem esse entendimento? Porque, como aconteceu com Davi, pegando esse exemplo, às vezes nós olhamos para uma situação, nós vamos até ela, olhamos e não conseguimos enxergar. Mas teve um dia que ele chegou ali e falou: o que está acontecendo aqui? O que esses homens estão fazendo? Eles não estão afrontando ao exército de Israel, eles estão afrontando a Deus. Vocês não estão vendo? Colocando com as minhas palavras, será que vocês são cegos? Que quando alguém mexe com um escolhido ou com os escolhidos do Senhor, estão afrontando o próprio Deus? Independentemente de como é a pessoa, porque Saul já estava se transformando em um homem mau. Arrogância e orgulho, como eu falei, agora já estava em seu coração. E pode ser que Davi tinha esse entendimento, só que ele tinha essa consciência de que Saul era o escolhido. Ele tinha essa consciência, e ele não tinha coragem de afrontar Saul. E quantas pessoas afrontam, falam, apontam o dedo, estão fazendo isso contra escolhidos do Senhor? Eu não estou aqui colocando medo, não, dizendo: porque é ungido do Senhor, não pode ser repreendido. Mas como acontece essa repreensão? Isso pode acontecer, eu não estou dizendo que não pode, mas como você faz isso? Como as pessoas fazem isso? Você chama o seu líder, você chama a pessoa que está acima de você, pode ser até o seu pai, pode ser quem for. Você tem que chamar com amor, você tem que explicar: olha, está acontecendo isso, eu tenho orado, eu tenho falado com Deus, será que você está no caminho certo? E se esse líder, se essa pessoa for humilde,
ela vai refletir, ela vai pensar e ela vai aceitar. É assim que as coisas têm que acontecer. Não ficar falando pelas costas, não procurar o mal da pessoa, procurar matar a pessoa espiritualmente, pensando nos dias de hoje. E foi isso que Davi fez, queridos. Ele tinha consciência da sua posição, ainda que novo, mas ele respeitava Saul, ele respeitava os seus irmãos, ele respeitava. E principalmente, ele soube esperar o seu momento. Ele soube esperar o seu momento. Não adianta eu colocar o carro na frente dos bois, não adianta eu me precipitar, porque a palavra do Senhor diz que aquele que se precipita peca. O precipitado, ele peca. O Senhor prometeu uma porta de trabalho. No tempo certo Ele vai abrir. O Senhor prometeu um ministério para você. Se foi Deus que prometeu um ministério, Ele vai no tempo certo abrir essas portas, e você vai exercer o teu ministério. Não adianta eu querer fazer, não adianta nós nos adiantarmos à vontade de Deus. O Senhor prometeu que um dia você vai entrar numa faculdade, tal faculdade. Se foi Deus que realmente prometeu, você vai entrar. Você vai entrar. É claro que tudo isso, o que vai acontecer? O Senhor vai preparando. Você vai se tocando, vai se especializando. Você vai focando naquilo que o Espírito Santo está direcionando. O teu coração é voltado para aquelas coisas. Às vezes nós não entendemos o porquê que eu estou fazendo isso. O porquê. Eu falei com o nosso irmão, o Júlio. Ele está fazendo um curso específico para a plantação de igrejas. E por esses dias eu estava orando e eu falei assim: eu preciso fazer alguma coisa em relação à igreja de Guarulhos, ajudar o nosso irmão Barbosa, ter ali algo. E o Senhor tem me tocado, e eu conversei, falei: Júlio, eu estou com uma ideia assim. Eu estava orando e pedi orientação do Senhor. Você não quer ajudar? Você e a Stephanie, os nossos irmãos lá de Guarulhos. É o tempo de Deus, queridos. Ele nunca chegou para mim e falou: pastor, eu sou evangelista, eu quero o meu espaço aqui no púlpito, eu quero pelo menos uma vez por mês eu quero trazer uma palavra. Não, ele nunca fez isso. Eu quero tocar, ele toca, eu quero tocar, eu quero... Não, as coisas acontecem quando nós somos humildes. As coisas acontecem, o Senhor te coloca nos lugares que você nem imagina, quando você é humilde. Se está no teu coração de abrir alguma coisa, um trabalho, uma empresa, se você está pensando em fazer tudo aqui, pensando, né, alguns pontos, se você sonha em entrar em tal empresa, coloque isso na presença de Deus, porque Ele vai fazer o melhor para a tua vida. Ele conhece o que vai acontecer amanhã, Ele sabe, Ele conhece a sua estrutura, Ele conhece os detalhes da sua maneira de ser, como você é. Então espera o tempo de Deus, espera o tempo de Deus. E uma coisa importante que Davi sempre fez: nunca murmurou. Eu não vejo Davi murmurando, eu vejo Davi pecando, eu vejo Davi errando, eu vejo Davi cometendo muitas coisas boas e más, mas eu não vejo na história de Davi ele se lamentando, ou pelo menos ficar prostrado diante de uma situação. Deus olha muito para isso, para a nossa maneira de ser em relação à reclamação, à murmuração. Eu tenho falado isso toda a palavra, em toda a pregação, porque o Senhor tem me tocado a falar. Olha para frente, faça aquilo que o Senhor tem ordenado, seja no teu trabalho, seja na tua faculdade, seja no teu relacionamento com as pessoas. Faça aquilo que o Espírito Santo te toca. Ai, como que eu ouço a voz do Espírito? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz. Por que lâmpada para os pés? Caminhar. Os nossos caminhos
O Senhor está iluminando. Luz, luz para o teu caminho. É isso que Deus é. E porque nós andamos ansiosos, né? De um lado para o outro, como Jesus falou no Sermão do Monte. É ansiedade, é ansiedade. Como que eu faço? O que eu vou fazer? Tanta coisa que eu tenho planejado, tantos sonhos. Isso e aquilo é aquela coisa que não sai do coração. Quando o Espírito Santo de Deus está dizendo: calma. Aleluia. Glória a Deus. O Salmo 46. Salmo 46. Está escrito assim: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sabe para quem o Senhor estava falando? Para aqueles que estavam em guerra. Para aqueles que estavam em guerra. Aquietai-vos. Se aquietem e saibam que eu que estou no controle. Eu confundo os inimigos. Eu trago, eu faço, eu levo. Eu sou o Senhor e eu continuo reinando. Aleluia. Oh, glória a Deus. Show, caralho, sabe? Davi soube esperar o seu tempo. Saiba esperar. Saiba esperar. Esperei com paciência. E o Senhor ouviu, olhou para mim. Quando Saul morreu, vamos aqui adiantar. Quando Saul morreu, Davi já estava praticamente com o seu governo pronto. O Senhor já estava preparando. E o governo estava praticamente pronto, nos moldes da antiguidade. O Senhor já tinha preparado Hebrom. Olha, você vai para Hebrom daqui a pouco. E Davi e Saul morrem numa guerra porque estava totalmente perdido. Você vai ver em 1 Samuel capítulo 28. Era uma ordem em Israel. Uma ordem, eles tinham isso como uma cláusula pétrea dentro da lei de Israel. Não consultem os feiticeiros. Não consultem as bruxas. Tira a feitiçaria do meio de vocês. E Saul, o que ele faz? Desesperado. Deus não ouvia mais a sua oração. Samuel já estava morto. Ele desesperado vai até a casa de uma feiticeira. Deus permitiu uma situação. Eu não vou entrar aqui no mérito da questão teológica desse texto, mas Deus permitiu uma situação para que ele fosse enganado. E ele, no desespero, se suicida. Tira a sua própria vida. E naquele contexto, naquele barulho, chega um rapaz para Davi e diz assim, mentindo, querendo ganhar as glórias, dizendo: eu matei Saul. Davi se entristeceu muito. E aí entra o contexto do Antigo Testamento. Um dia nós vamos estudar por que Deus permitiu tantas coisas assim. Mas Davi manda matar aquele que veio trazer a notícia, dizendo: eu matei Saul. Mentiroso. Mentiroso. Queria ganhar alguma coisa do rei Davi. E aí Davi começa o seu ministério, o seu governo. Ele ora a Deus, queridos. Ele pede orientação de Deus. Como eu estou aqui frisando que nós somos humanos, nós somos falhos. Davi tinha essa consciência e ele pede orientação para Deus, e o seu governo começa. Aconteceram muitas coisas nesse ínterim, mas eu quero aqui pegar aqui os pontos principais. Ele começa governando, começa bem, vai para Hebrom, e Deus manda chamar, acontece uma guerra, e ele é proclamado rei em Judá, em Jerusalém, capital Jerusalém. E ele começa ali o seu reinado, vence as guerras. É um homem que é temente a Deus. É um homem que o Senhor, a palavra do Senhor diz que ele era um homem segundo o seu coração. Mas quando está tudo bem, quando as coisas estão dando certo, preste atenção, porque
é o momento mais frágil das nossas vidas. Tudo está dando certo, está tudo... Vamos sempre estar na presença de Deus. Senhor, eu estou no caminho certo. Eu estou. Se eu estiver errando, por favor, Pai, fala comigo. Se eu estiver errado, alguma coisa, fala comigo. Eu não vou me importar, porque a palavra do Senhor diz que Ele repreende, disciplina a quem Ele ama. Nós temos que ter esse feeling, essa sensibilidade, deixar o Espírito Santo de Deus tocar em nossos corações. A palavra fala, os pregadores falam, os profetas, e às vezes nós não queremos ouvir, não queremos entender. Temos o coração de Saul em muitos momentos e sofremos. E ele estava agindo, e tem um momento no seu governo que ele olha e provavelmente deve ter pensado: poxa, eu sou um bambambam. Sabe aqueles momentos que nós temos? Nossa, hoje está dando tudo certo. Olha, meu amigo, meu companheiro, líder do meu exército, vá e faça um recenseamento aí. Eu quero saber quantos homens nós temos, principalmente homens de guerra. Aí, queridos, Deus cobra essa atitude de Davi. O que Deus estava mostrando para ele? Que não era por causa da quantidade de homens, mas era porque Deus estava na frente. Aleluia. Não é pela quantidade de pessoas, mas é pela força de Deus. É Ele que comanda, é Ele quem está na frente. Mais uma vez eu coloco isso. E o profeta vai e fala com Davi: olha, escolha aí. Escolha aí. O Senhor te deu a oportunidade de escolher 3 coisas. E ele escolhe cair nas mãos de Deus, porque ele conhecia a misericórdia do Senhor. Glória a Deus. Um outro momento ruim do seu ministério, do seu governo, o texto vai mostrar no capítulo 11 de 2 Samuel. Esse relaxamento. Está dando tudo certo, eu nem preciso ir mais. Vou ligar o automático e nem precisa eu ir mais para a guerra, porque eles já sabem, eles já têm as coordenadas, um grande erro que nós cometemos: ligar o automático, entrar na zona de conforto, achar que já está tudo bem, eu não preciso estudar mais, eu não preciso me especializar mais, eu não preciso praticar mais. É um grande erro que nós cometemos enquanto o Senhor está te dando vida, enquanto o Senhor está te dando força. Estude, pratique, trabalhe, faça com alegria, faça com esmero, faça como se você estivesse fazendo para o Senhor. Acorde pela manhã dizendo: graças a Deus eu vou trabalhar. Aleluia. Não lembre do metrô lotado, do trânsito, não. Vai encarando, vai cantando, vai agradecendo a Deus. Não entra na zona de conforto, porque a zona de conforto é perigosa. Davi entrou na zona de conforto. Os homens foram para a guerra e ele ficou. E o texto vai mostrar que ele acordou mais ou menos meio-dia, né? Meio-dia, beleza. Muitos não vieram hoje porque estava lá. Nós estamos aqui na guerra, né? E alguns irmãos estão lá. Daqui a pouco eles vão acordar para votar. Vai votar até errado. Que número que é? E aconteceu com Davi. Ele está lá. E de repente no seu palácio ele olha a mulher do próximo. E ele fez aquilo que Jesus falou lá no Sermão do Monte: se você olhar com a intenção impura, se você olhar com malícia, né? Se você cobiçar, você já adulterou. E foi isso que ele fez. Adulterou olhando. E aí
planejou aquilo lá que nós sabemos e colocou Urias na frente da batalha, enfim. Betseba, ela fica grávida, o menino, depois de muita luta, o Natan vem, o profeta vem. Queridos, Deus usa profeta. Deus usa profetas. Deus usa profetas hoje. Nada está encoberto aos olhos do Senhor. As pessoas às vezes elas ficam dizendo: o pastor não está vendo, os irmãos da igreja não estão aqui. Eu vou entrar neste lugar, eu vou fazer, eu vou adulterar, eu vou... Nada foge aos olhos do nosso Deus. Tome cuidado se você pensa que você está fazendo e que está tudo certinho. Não tem problema. Eu estou aqui com a minha amante, mas eu amo a minha esposa. É só uma fase do meu casamento que eu estou passando. Tome cuidado. Tome cuidado com as investidas de Satanás. Em outra palavra, eu disse aqui que Satanás ele trabalha. E eu vejo homens sendo seduzidos, como Sansão foi seduzido. Minha filha estava perguntando: pai, o que Sansão, o que aconteceu ali com ele e com Dalila? Falei: filha, é o que não pode acontecer comigo, por exemplo. É achar que está tudo certo. Não, eu amo a minha família, só que eu estou dando uma escapadinha. Eu estou dando uma escapadinha porque ninguém é de ferro, né? Da mesma forma eu falo com as mulheres, principalmente com as feministas, que acham que podem tudo. Nós somos uma geração diferente. A mulher tem os seus direitos. Então se o homem traiu, vou trair também. Não é assim que muitas pensam? É a realidade, gente. É a realidade. E aconteceu com Davi. Ele adulterou, ele pecou, assassinou, mandou pelo menos isso acontecer. A culpa estava em cima dele, da liderança. Um homem segundo o coração de Deus, mas que não vigiou. E as consequências vieram. As consequências vieram. Eu sempre chamo a atenção, porque tem pessoas que ficam... As coisas acontecem, reconhece o erro. Deus me restaurou. Mas pode ter certeza de uma coisa: as consequências virão. As consequências virão. O tempo para aquele que roubou, para aquele que matou, o tempo de cadeia vai acontecer. Vai ser um tempo de aprendizado, um tempo de reciclagem. Aquele que adulterou, aquele que estava destruindo a família, vai ter um bom tempo para que isso possa voltar ao normal. Pode ter certeza, não tem como. Eu pego aqui o exemplo da família de Davi. Um homem falando agora como pai, falei como governante, deixou, como eu falei agora há pouco, a arrogância e o orgulho entrar, mas pediu perdão. Deus perdoou, como o texto que nós lemos aqui. Deus perdoou, mas as consequências são inevitáveis. Tudo aquilo que o homem plantar, ele vai colher. Não tem como fugir. E ele colheu. A sua família virou um problema, uma tristeza, uma após outra. E eu quero chamar a atenção aqui para um filho dele. Ele teve vários filhos, várias mulheres, mas quero chamar a atenção para um filho. Esse relacionamento entre Davi e Absalão. Rapidamente pontuar aqui algumas coisas. O que aconteceu depois de tudo isso aqui, dos erros de Davi? Olha o que entrou no coração de Aminon, um dos filhos de Davi. Ele começou a sentir atração pela sua meia-irmã Tamar. Começou a sentir atração pela sua própria irmã, vamos colocar assim. Os meus pais são separados, meu pai casou novamente, e eu tenho uma irmã, além da Débora. O nome dela é Rubiana. Meu pai, Rubens. Falei, quando ele colocou o nome, né? Falei, legal, pai. É Rubem, né? Rubiana. Tá certo. Não vamos entrar no mérito da questão.
e ela é uma moça linda, linda, e nós temos um bom relacionamento. E o que aconteceu com Aminon? Ele e a sua irmã, eles tinham um bom relacionamento. Tinham um bom relacionamento. Aí de repente, tome cuidado com as ciladas, com as flechas inflamadas que o inimigo coloca no teu coração. Toma cuidado, eu estou falando em relação aqui a esse momento da vida de Aminon, o filho de Davi. Mas isso pode acontecer em outras áreas. De repente você começa a olhar para alguém com outros olhos. E você sabe que não tem condições. Não tem condições. Repreenda isso em nome de Jesus. Repreenda esse sentimento em nome de Jesus. Você vai cortar o mal pela raiz. Foi o que ele não fez. Ele começou a alimentar aquilo na sua alma. E alimentando, não teve essa consciência. Até chegar ao ponto de estuprar a própria irmã. Chegou a esse ponto. Olha o que aconteceu. As consequências do ato de Davi transferidas para a sua família. Você que é pai, você que é mãe, pense antes de fazer as coisas, antes de falar, antes de amaldiçoar. Pense, é teu filho, é tua filha. Profetiza palavras de bênçãos. Ore por ele todos os dias. Ore por ela todos os dias. Porque o inimigo quer acabar com a vida do teu filho. Eu estou falando isso de coração aberto e sabendo que o Senhor está me tocando para falar isso para você. O inimigo quer acabar com a vida do teu filho. Várias vezes eu ouvi algumas irmãs me ligando, falando para mim: pastor, ora pelo teu filho. Ora pelo teu filho. O inimigo está sondando, está cirandando, ele quer tragar. É claro, queridos, que Deus, Ele permite, Ele coloca uma cerca, o inimigo só vai até onde Deus permite. É claro que isso acontece, mas o Senhor nos colocou como intercessores. Esse é o motivo dessa relação que nós temos com Deus. É intercessão, é estar nessa brecha da intercessão, nesse relacionamento. Como Deus age, como Deus faz, você começa a ver a proteção de Deus, e você começa a se emocionar com aquilo que Deus faz. E aí eu quero chamar a atenção para o pai Davi. Ele foi um pai omisso. A palavra do Senhor não mostra ele orando, ele tendo um diálogo com seus filhos, principalmente com Absalão. Foi um pai ausente. Foi um pai ausente. Você que é pai, não seja ausente. Peça ao Senhor discernimento para que você tenha essa compreensão da sua família. Não coloque o teu trabalho na frente da tua família. Não coloque as coisas do mundo, não coloque os seus compromissos à frente da tua família. A tua família está em primeiro lugar. Davi, ele errou, no seu governo as coisas estavam dando tudo certo e ele se esqueceu. Ele não tinha amizade com os seus filhos, ele não queria saber, ele não tinha relacionamento. Foi um pai ausente. Absalão ficou sabendo do que estava acontecendo. Ele começou a nutrir um ódio mortal pelo seu irmão. Passaram 2 anos e ele armou uma cilada e matou Aminon. Davi ficou sabendo, ficou triste, amargurado, chorando. E aí Absalão olha para Davi e o enxerga como um adversário. Um adversário, começa a tramar e quer o governo do pai. E as coisas começam a acontecer até Davi sair de Jerusalém e ir para um outro lugar, porque ele estava usurpando o reinado do seu pai, colocando mentiras, sendo um hipócrita, abraçando as pessoas, dizendo: olha, eu estou aqui, viu? Meu pai deveria estar aqui, mas ele não está. Então, o que você precisa? Sendo político, mau caráter. Eu estou aqui, o que você precisa? Pode falar comigo. Até o ponto de Davi ter que sair, ele armou ciladas. Davi foge
E aí a Bíblia vai dizer, o texto vai dizer que chegou um determinado momento em que Absalão vai para o palácio do seu pai e ele monta uma tenda à vista das pessoas e começa a ter relações sexuais com as concubinas de Davi. Outro contexto, né? Outro contexto histórico. Estamos falando aqui do passado. Mas é afronta ao rei, é afronta ao seu pai. Davi fica sabendo e começa ali um plano para que Davi voltasse. E aí é o que eu sempre gosto de repetir isso. Deus, ele vê todas as coisas. As coisas que as pessoas fazem, as escondidas, as tramas. Deus estava vendo tudo e Deus começou a preparar o momento em que Davi iria voltar. E isso aconteceu. Os soldados de Davi e o próprio Davi, eles entraram em guerra com os soldados de Absalão. E o texto vai dizer que Absalão estava montado numa mula, andando, e ficou enganchado pelo pescoço num arbusto, numa árvore, ou pelos cabelos. Alguns textos falam de forma diferente. E o exército de Davi, um dos seus soldados, vem e mata Absalão. Davi ficou sabendo e chorou amargamente. Chorou amargamente. Não sabemos o que passou pela cabeça do rei Davi. Não sabemos, mas eu pensaria: meu Deus, o que eu fiz com a minha família? O que eu fiz com os meus filhos? Olha o que está acontecendo. Ele voltou a reinar, as coisas voltaram um pouco, começaram a voltar ao normal, mas a mancha, a marca ficou. Eu quero concluir essa palavra lembrando de um outro pai que se chamava Jó. E o capítulo 1 de Jó vai mostrar uma outra realidade. Jó sendo rico, sendo poderoso naquela terra, mas ele estava sempre perto da sua família, sempre estava com seus filhos. Os seus filhos frequentavam a casa de uns, a casa do outro, ou dos outros. E o texto vai dizer que Jó sacrificava pelos seus filhos, porque ele dizia: porventura, se eles pecarem, se estiverem pecando, ou se vierem a pecar, ele sacrificava. O que significa sacrificar? Significa que ele estava na intercessão pelos seus filhos. O que aconteceu depois entra num outro contexto, mas o papel de pai ele fez. Amém. O papel de pai ele fez, como nós temos que fazer. São exemplos, queridos, que eu quis trazer para a igreja hoje, no sentido de alertar como nós estamos nos relacionando no trabalho, com a nossa família. Como está a tua casa? Será que você pode dizer como Josué: eu e minha casa serviremos a Deus? Que as palmas louvem ao Senhor.